Tem alertas da Defesa Civil nesse momento para chuvas fortes aqui na região. Agora cedo já peguei uns alertas aqui de Jaboticabal e região. E tem chuvas aí previstas para Matão, que podem chegar as precipitações até 90 milímetros até sexta-feira. Vamos ficar atento aí para isso. Vou conversar com o jornalista meteorologista Leandro Beltrame sobre isso. Bom dia, Leandro. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Saudade aí. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Muitas vezes nós recebemos, Leandro, alertas da Defesa Civil e depois não acontecem. Talvez porque aquela previsão valesse para uma região, mas alguns pontos daquela região e não teve aquela situação toda em todos os lugares. Eu estou recebendo alertas, agora cedo mesmo eu recebi aqui de Jaboticabal, por exemplo. É possível mesmo os meteorologistas, chegarem ao ponto de dizer, ó, em tal cidade alerta e tal, a partir do que, se é possível, e a partir de que informação haveria essa precisão toda, hein? Olha, então, Daércio, eu estive conversando ontem com alguns graduandos aqui da meteorologia, né, que inclusive trabalham com a gente aí, e eles me afirmaram que sim, esses alertas eles existem de maneira generalizada, tá, dessa vez para nossa região, mas são alertas justamente de chuvas intensas e significativas. O que isso significa? São ali chuvas que não provocam um grau de severidade como rajadas de vento muito fortes ou até quedas de granizo significativo. Pode haver em algum ponto isolado ali, em um ponto ou outro, mas coisa muito assim, difícil, não significativa. Mais mesmo é a questão das chuvas que vão se espalhar de maneira generalizada, chuva moderada, só que intermitente. Durante todos os dias. E como a gente já está com um solo bastante molhado, bastante úmido, fica o alerta, então, para o risco aí de alagamentos, né, nas cidades da nossa região, pontos que a gente já conhece, salvo aí o endereço aí da rua São Lourenço, em Matão, a Via Expressa em Araraquara, aqueles pontos que a gente já sabe. Com relação ao acumulado, esse acumulado, assim, no ponto de vista dele, já pode aí superar facilmente esses 90 milímetros anunciados pela Defesa Civil. Haja visto que já choveu ontem aqui na cidade de Araraquara, tanto na região, volumes próximos aí de 55 milímetros já. Então, a situação que temos hoje é essa, o alerta dado aí da Defesa Civil para essa chuva volumosa. Inclusive também para a população, principalmente a população aí das áreas rurais, né? Com estradas aí, pontos aí sobre riachos e rios aí, que pode estar acontecendo algo aí correlacionado a deslizamento de terra, estrutural, pelo aumento do nível dos rios aí, e isso vale para toda a nossa região. Falando tecnicamente, que eu conversei com eles, é justamente uma zona de umidade descendo da Amazônia, de vinda da Amazônia, está influenciando diretamente todo o centro-sul do Brasil, incluindo a nossa região. E para os próximos dias a gente espera ainda muita chuva, porque essa zona de convergência de umidade, ela vai influenciar a formar a famosa zona de convergência do Atlântico Sul, que a gente já conhece aí na meteorologia, né, ô Darcy? Agora é chuva para valer, então. Exatamente, a gente tem uma previsão aí de chuva pelo menos pelos próximos 4 dias aí na nossa região, assim, vai ser essa sensação que a gente está vivendo, abafamento e chuva grande parte do dia, assim, a qualquer hora do dia despeja uma pancada, despeja outra, mas essas pancadas, lembrando, podem ir de maneira intensa, que podem sim gerar alagamentos aí e deslizamentos de terra pela região. Por falar região, vamos mostrar aqui alguma imagem do pessoal da Visualize, por exemplo, lá já mostramos imagens abertas aqui da nossa Matão, agora há pouco, vamos mostrar Taquaritinga nesse momento, aqui nossa vizinha Taquaritinga, a Avenida Vicente José Paris, que é a Avenida do Rio ali. A gente fala assim, porque assim todos que não são de Taquaritinga saberão de qual avenida estamos falando. Você vê que chove por ali também. Bom, acho que essa chuva deve estar em toda a região. Agora, então nós trata dessa vez de uma nuvem que localizada ali, que numa situação pontual, descarrega lá a chuva. Estamos falando aqui você falou, zona de convergência do Atlântico Norte, é isso, né?
E O nome? zona de convergência do Atlântico Sul. É aquele fenômeno que gera aquele corredor de umidade gigantesco sobre quase todo o Brasil. E aí praticamente... ele fica rodando aí sempre na mesma região, lá e trazendo essa chuva, no nosso caso aqui também, né? Intermitente. Exatamente. É uma frente estacionária de umidade, ela se acopla desde o Atlântico Sul até lá para a região amazônica. E aí fica esse corredor de umidade estacionado sobre a região, por pelo menos aí 3 a 5 dias. Que é o esperado. A gente só vai ver sol agora de maneira definitiva. É claro, podemos ter algumas aberturas de sol porque a gente está no verão. Sim. Mas assim, sol de maneira definitiva agora só lá pelo dia 22, 21 que a gente vai ver. Exatamente, Darcy. Olha que interessante. Também pudera, já estamos num tempo em que isso deveria estar acontecendo mesmo, né? Exatamente, a gente já está chegando em época de monções, e na verdade a gente já deveria estar desde novembro, né? Você viu que a primeira quinzena de novembro já não foi aquelas coisas, né? E a primeira quinzena de dezembro também, haja vista que não choveu aí, não atingimos ainda nem a metade do índice pluviométrico para o mês, mas já estamos na metade do mês, então... já era para estar acontecendo isso, mas salvo anteriormente que eu havia dito da última participação que estamos sob efeito de laninha, né? E isso desfavorece muito as chuvas aqui na região centro-sul do país. Sim, não há dúvida. Escuta, e para aquelas pessoas, Leandro, que já estão pensando aí na programação do Natal, do Ano Novo, o que se pode esperar aí do tempo, se é que já é possível, para essas datas aí desse fim de ano? Olha, a gente pode esperar, assim, um pouco de chuva para as festividades, tá? Não muita quanto está acontecendo agora nessa semana da primeira quinzena de dezembro, mas as próximas semanas terão alguma chuva, sim, aí de maneira generalizada. Pode-se considerar o abafamento, a energia presente na atmosfera que haja essas pancadas de verão, mas nada de severidade assim significativa, nada de granizo, nada de microexplosões ou tornado, algo do tipo, tá? Nem descargas elétricas assim, sem muita descargas elétricas de maneira isolada e pontual. Haja vista que a gente está com uma atmosfera energizada, porém sem cisalhamento de vento, sem desenvolvimento vertical de nuvens. Então a gente não vai ter uma tempestade significativa. A gente vai ter ali multicélulas, que é aquele grande aglomerado de nuvens, né? Que causa essa chuva generalizada aí por toda a região. A pessoa comum, quem não tem a especialidade que vocês têm, quando se aproxima uma nuvem mais forte, vamos dar como exemplo aqui, aquela nuvem mais escura e baixa, ou uma nuvem, enfim, daqueles tipos de nuvem, qual é o tipo de nuvem mais temida, vamos dizer assim, que deve, por exemplo, exigir da pessoa alguns cuidados a mais? A pessoa comum, o leigo, que eu sou um deles, como é que a gente pode descobrir, olha, ao chegar a essa instabilidade, a gente perceber, opa, essa aqui pode ter mais descarga elétrica, pode trazer algum risco maior. Dá para um leigo saber isso? Opa, dá sim, Darcio, com certeza. E essa nuvem, ela é batizada aí, né, de supercélula. Ela é basicamente uma nuvem com uma estrutura muito grande de maneira vertical, e ela vai estar muito baixa, muito próxima ao solo. E quando essa nuvem está se aproximando, você percebe justamente o barulho intermitente de trovoadas. Assim, aquelas que não param mesmo. Você ouve de longe. Nuvem baixa, com muita descarga elétrica, trovão, raios e trovões. Exatamente. E formato de bigorna no topo. Como assim? Quando você, por exemplo, imagina uma bigorna, certo? Que é pontuda. Exatamente, pontuda e larga no topo. Exatamente esse formato. Embaixo. E a intensidade dela, ela é mais escura ou mais clara? Ela é mais clara em cima e totalmente escura embaixo. Você percebe uma forma arredondada na parte da base dela, e ela vai estar muito baixo, próximo ao solo. E você vai ouvir barulho intermitente de trovoadas durante todo o seu percurso aí. Nesse caso, chove bastante ou é mais essa parte de descarga elétrica que ela faz? Olha, existem várias categorias de supercélula. A mais comum é a de alta precipitação, que a gente vê. Essa chove bastante, ela é responsável inclusive por formações de tornado e microexplosões aí por onde ela passa, e granizo significativo também. Como, por exemplo, no último evento de novembro, a gente foi analisar os danos de um tornado que atingiu o estado de São Paulo, aqui próximo de Bauru. Foi justamente uma supercélula.
O que que tem ali dentro dessa nuvem, Leandro? Tem o quê? Vento, gelo? O que é que tem ali dentro? Olha, Darcy, fisicamente falando, basicamente É claro que o óbvio seria que a pessoa dissesse, bom, tem água que vai chover, né, o repórter. Não, filho, não é bem assim. Lá em cima tem uma forma e depois que precipita, nós sabemos que é chuva, é o óbvio ululante, mas não é bem assim a composição da nuvem lá em cima, né, Leandro? Exatamente, Darcy. A gente tem que analisar, sobretudo, o potencial do ambiente, né? Primeiramente, para tratar de uma supercélula. Grosseiramente falando, é uma estrutura de grande desenvolvimento vertical, que ela condensa uma grande quantidade de massa, de água, né? E, assim, a partir do momento que ela se desenvolve e começa a tomar forma de supercélula, uma grande coluna de convectividade, né, de água, que a gente chama na meteorologia convecção, né? Ela se desprende de todo esse corpo da nuvem, aí que ela se estrutura realmente, entendeu? Ela forma tanto o seu mesociclone, que é a parte mais intensa onde descem os tornados da nuvem, forma a sua nuvem prateleira ali, conforme ela vai se deslocando, ela vai dando aquela característica de bigorna ao topo, que é aí que fica mais fácil ainda de se identificar. Mas o grande risco dessas nuvens, dessas supercélulas, é que elas se deslocam muito rápido, 100, 120 km por hora. Então, o alerta tem que ser dado, exatamente, o alerta vai ser dado 20 minutos antes para você, a Defesa Civil vai soltar, por exemplo, chuva forte, cidade tal, atinge cidades vizinhas, tenha cuidado. E é exatamente assim que funciona aqui no Brasil, por enquanto. Por enquanto, porque lá fora é mais avançado? Lá fora com certeza, é muito mais avançado. Nos Estados Unidos, estamos atrasados, então? Exatamente, Darcy. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um alerta de tornados bem avançado, assim, você consegue identificar. Mas Leandro, também, vamos convencer, né? Vamos ponderar aqui que eles têm razões de sobra para investir mais nisso, né? Porque isso é verdade. Essas situações climáticas aí para eles aí são bem graves aí para algumas regiões deles, né? Então isso é verdade, Darcy. A gente aqui... Mas eu vou te falar que o Brasil não está muito longe não, viu? Eu estou escutando essa história de tornados, coisas que a gente não ouvia antes e eram típicas de, por exemplo, dos Estados Unidos, não todas as regiões, mas algumas delas. E agora a gente tem ouvido sempre tornado em Santa Catarina, tornado não sei aonde. O que é isso, afinal? E o que está acontecendo, Leandro? Olha, Darcio, o que está acontecendo é o seguinte, conforme a população vai crescendo, tomando áreas rurais aí, né? E esses fenômenos, eles atingem, assim, podem atingir qualquer área, mas as áreas rurais, elas são maioria no nosso país, porque a gente tem uma população mais descentralizada, assim, ou centralizada somente em grandes metrópoles. E agora, com a descentralização e expansão da população, consequentemente, você vai ter as áreas que não eram habitadas antes, que aconteciam esses fenômenos supostamente, elas estão habitadas agora. Você tem ali, por exemplo, fazendas, onde tem ali trabalhadores em tempo integral, e aí eles acabam presenciando tal tipo de ação aí. Mas, para você ter uma noção, a América do Sul, especificamente a região sul, e o estado de São Paulo é o segundo lugar no mundo que mais ocorre a incidência desses fenômenos. E a gente está começando a estudar agora, porque agora que estão sendo mais vistos mesmo, justamente pela população que está mais presente. É verdade. Ou seja, coisa que sempre aconteceu e que agora está mais diante dos nossos olhos. Então é isso, né? Exatamente. A gente percebe mais. Para você ter noção como a coisa está próxima da gente, eu fui há 2 finais de semana atrás analisar um dano. Foi um tornado categoria F2, ventos de 220 km por hora em Duartina, próximo de Bauru. Duartina aqui perto de Bauru? Exatamente. Atingiu um aras, machucou bastante animal lá, machucou umas potrancas, uns cavalos lá. E assim, florestas de eucalipto dizimadas, sabe? Leandro, e quando é chuva de granizo, o que na verdade compõe aquela parte lá em cima? É também o gelo ou ele se forma a partir de algum atrito aí na atmosfera aí? Não, é justamente o gelo mesmo que está preso à nuvem e acaba ficando tão pesado que a estrutura não aguenta segurar e ele se desprende da base da nuvem aí. Mas lá ele está sob a forma de uma peça só, eu vou dizer assim, ou ele já está fragmentado como quando ele cai? Ele já está fragmentado em gotículas de água ali, que na verdade congelam quando chegam na estrutura alta da nuvem. Quer dizer que a nuvem lá em cima não é só composta necessariamente de água, né?
É bom dizer tem que lá em água, cima é frio, viu, gente? corrente de ar. Porque Exatamente. quando você viaja de avião, tá lá a temperatura lá a 30 mil pés, lá 10 quilômetros, lá tá 51 graus negativos. Pô. Lá é Exatamente. frio lá em cima, entendeu? Então, Exatamente. É assim que a gente mede uma supercélula. Conforme a altitude dela, a gente vai ver a temperatura. E essa temperatura que gera toda essa massa de gelo para desprender da atmosfera e acabar gerando aí essas tempestades com granizo. então, gente, essa nuvem baixa que chega com uma ponta, vamos dizer assim, como se fosse a ponta de uma bigorna, como uma lança, vamos dizer assim, uma ponta, em geral, portanto, baixa assim, ela tende a ser uma nuvem aí ou com muita ou pouca precipitação, mas trazendo muita descarga elétrica e tudo. Agora, por que sai o raio? De onde ele nasce? É uma nuvem que bate na outra? O que acontece ali para sair aquele raio, seguido depois do estrondo, que é o barulho lá, né, particular, mas pela velocidade do som chega mais tarde aqui, que é o trovão. O que acontece lá em cima para ver essa descarga e chegar um barulhão daquele, às vezes, de um raio do trovão aqui pra gente? Olha, Daércio, fisicamente falando, eu vou fazer uma analogia, por exemplo, quando você está fazendo alguma instalação elétrica, alguma coisa do tipo. Quando você encosta, seja acidentalmente, o negativo com o positivo, você tem um distúrbio ali, uma descarga elétrica, um curto-circuito ali, certo? Certo. Então, na atmosfera é basicamente a mesma coisa. A nuvem ela está em contato com várias camadas da atmosfera em si. E há as camadas mais frias na parte mais alta da atmosfera. Tá. E há as camadas mais baixas. E sobre essas há muito vento circulante. Tanto ventos ascendentes que sobem de baixo para cima, quanto ventos descendentes. E na troca desses ares, há um choque de temperatura bem forte sobre essas nuvens, né? Essas que ganham grande desenvolvimento vertical. Sei. E nessa troca de ares, nesse choque, você pode aí ter a ocorrência de descargas elétricas. Mas o pessoal se pergunta, por que o raio vem assim, a gente vê de forma tão rápida e a gente vê o trovão logo depois? O trovão só chega depois. Bom, a física explica tudo isso com a velocidade da luz e a velocidade do som. A velocidade da luz, a gente sabe que ela é muito, muito mais rápida que a velocidade do som. Por isso, às vezes, que a gente vê uma tempestade lá de longe, a gente enxerga primeiro o raio e depois vem o trovão. E se você enxerga o raio e o trovão em pouquíssimos segundos depois, é bom você se proteger porque caiu perto de você. Quer dizer, porque tem às vezes um raio que ele vem e já em seguida vem o trovão. E outros que vem o raio aí demora um tempo pra gente ouvir o trovão. Exatamente. Esses são aí, a gente dá para interpretar que esse raio ele demorou para vir o trovão, então ele caiu longe. Um pouco longe de mim. Exatamente. É a distância. Bom, sinceramente eu tinha uma noção de que fosse isso. E eu faço perguntas aqui, e eu sei que muitos ouvintes que sabem por que esse atraso, por que essa diferença entre a imagem que você viu do raio e o som que chega até a gente, eles falam, esse cara fica fazendo umas perguntas tão lógicas, né? É isso mesmo. Sabe que a gente está se ocupando de coisas muito complexas na vida. A gente está complicando tudo e nem sabemos a essência das coisas. A gente está pulando fases. Hoje está todo mundo inteligente demais, complicados, travados. Está tudo muito engessado na vida por complicadores. E a essência da vida nós não conhecemos direito. É o seguinte, o raio lá, aquele trovão nada mais é do que o barulho daquele atrito que gerou aquele raio, e a demora, simples assim, se demora mais é porque está longe, se é de uma vez que ele bate aqui, já bum, é porque está perto de você, então cuidado. Coisas assim que são elementares, mas que a gente tem que perguntar, porque se a gente não aprender alguma coisa em cada ocasião, não terá valido a pena. E valeu a entrevista porque nós aprendemos um pouco mais, sim, graças à gentileza do Leandro Beltrame, jornalista meteorologista, que conversou com a gente. Isso deve permanecer, então, essa instabilidade agora até pelo menos sábado, domingo, então, né, Leandro? Exatamente, Darcio. Relembrando aqui o que a gente havia comentado, esse alerta da Defesa Civil ele é super válido, tá?
mas não para um grau de severidade de ventos muito fortes e generalizados e granizo grande. Pode acontecer em um ponto isolado ou outro de ter um granizo bem pequeno ali, umas rajadas de vento de 40, 50 km por hora, pode. Coisa isolada, tá? É mais mesmo aí a questão de alagamentos e áreas estruturais, pontes sobre córregos aí, principalmente na área rural. E os pontos de alagamento aí nas cidades que a gente já conhece. Em Araraquara, por exemplo, a Via Expressa. Em Matão, por exemplo, a Rua São Lourenço. Isso mesmo. Grande abraço a você, um bom dia. Muito obrigado, Leandro.